Bem-vindos, atores iniciantes, a esse mini curso aqui do Verdade em Cena, onde eu vou dividir com vocês em 3 aulas o conceito de como você realmente deve estudar um texto e não ficar naquele erro dos atores iniciantes que acreditam que decorar o texto é o que te dá segurança em cena, ficar ali seguro, e na verdade isso acaba te fragilizando porque você fica aí buscando essas palavras e o seu resultado dentro de um set acaba sendo mais aquilo que você estudou sozinho na sua casa, que você acha que está certo, e isso dentro do set pode te atrapalhar muito. Primeiro, eu quero afinar com você um pouco esse entendimento de, antes de te mostrar como você deve estudar um texto, eu vou te dizer como você não deve estudar o texto. Aqui no Brasil a gente tem este hábito de quando vai fazer um teste, principalmente televisão, cinema, aonde os atores chegam com um texto, recebem um texto antes e ficam ali estudando 10, 12, 13 dias antes de um teste, e quando chegam lá para fazer o teste, eles já praticaram tanto aquela cena, decoraram tanto aquela cena, que eles esquecem que o momento presente, jogar com o novo, é o que te dá frescor na cena, é o que te dá qualidade na cena, e ficam ali querendo reproduzir aquilo que por muitas vezes eles ensaiaram em casa, e fica ali no lugar mais tentando reproduzir aquilo do que realmente jogando com o ator, ou com o diretor, com aquela situação que está acontecendo ali. Eu separei alguns vídeos para te mostrar como que acontece um teste, muitas vezes nos Estados Unidos, quando um ator vai fazer série, quando ele vai fazer um filme, ele recebe o texto do teste ali na hora e faz aquela cena, aquele teste, lendo o texto mesmo. Porque quem está aqui vendo o teste, igual vocês estão aqui, eu estou aqui lendo, estou fazendo, o que eles querem ver é a sua reação àquele texto naquele momento, a sua desenvoltura, como você reage ao impulso proposto ali para você na hora. Então, aqui a gente tem um hábito diferente de fazer o teste. E esse é o lugar primeiro que eu quero que vocês entendam. A gente vai tentar, vendo isso, pegando essas referências, começar a desmistificar este lugar de que eu, ator, tenho que decorar o meu texto para entrar em cena. Sim, você vai participar de projetos que o autor escreveu ali aquela cena e você não vai poder mudar aquela palavra. Só que antes de você cair neste lugar, você precisa construir uma base sólida, e que é o que a gente vai fazer aqui, de entendimento de texto, de objetivo de cena, de como estudar um monólogo com verdade, para quando você entrar em cena, aquilo ali ser algo prazeroso, ser algo que te dê uma diversão dentro da cena, e não um lugar que te gera um desconforto enorme para você ficar ali tentando acertar, fazer bem. Isso te atrapalha muito. Então vamos dar uma olhada primeiro, só para ilustrar, alguns atores importantes no mercado do cinema em Hollywood e que tiveram que lidar com essa situação do teste, de pegar o texto ali na hora e responder com qualidade. Vamos ver. Just because we don't have money and they do. Who can figure it? You cold, pony boy? A little. Listen, kiddo, when Jerry hollers at you, he don't mean nothing. You know, he's just got a lot more responsibilities now since Mom and Dad have died. He loves you a lot. No, Ron Howard. That's right. It was Robert Downey Jr. and Brad Pitt. None of them got the role. Billy Baldwin got the role. That's right, because the main reason was because he looked more like he could be. His pupils are dilated. And it's pharmacological effect. And what is this animal's range? Top 5 square miles. In this general area? That Life partner Fogel, okay? Just listen to me. Just listen. You know Jules? Yeah. You know what she just did? She came up to me and asked me if I would buy her alcohol. Not just her whole party, okay? Do you know what that means? It means that by some divine miracle, we were paired up. We talked, and she actually fucking remembered me afterwards. She didn't forget about me. We walked away for a few seconds and was like, that guy, Seth, I like that guy. I'm gonna ask him to buy me alcohol for my whole party. Bom, eu poderia te mostrar outros tantos exemplos desses atores que estão ali vivendo essa situação dentro do set, mas eu achei importante a gente só dar uma pausa nos vídeos e bater um papo sobre isso. Aqui no Brasil, nós, atores, principalmente no nosso início de carreira, a gente não se prepara, não é informado pra gente
que quando eu entrar dentro do set, estar ali vivo, no estado de prontidão, escutando o set, tentando entregar alguma coisa nova, minha, do momento no set, é o que vai determinar a qualidade do meu teste. E muitas vezes o sim, ele só vai aparecer no meu teste quando eu, como ator, conseguir deixar a minha marca dentro do teste. É como se eu saísse ali do teste e o diretor tivesse visto em mim alguma coisa do personagem, ao ponto dele ir embora para casa e não dormir e ficar pensando, cara, aquele ator ali é meu ator do filme, é ele que eu quero fazer, é ele que eu quero convidar. Só que a gente não se propõe a jogar, porque você só vai entender isso, como eu entendi, quando a gente está no mercado de trabalho e depois de muitos nãos, você começa a se questionar falando, peraí, eu tô aqui fazendo teste, eu sei que eu tô aqui no mercado de trabalho, mas eu não passo nos testes, eu não pego os trabalhos. E aí você começa a identificar os pontos cegos do seu ator, que quando chega no teste só está focado ali no seu texto, na sua vontade de fazer. Então eu fui entendendo que o fato de eu estar ali na hora do teste, necessitando revisitar o texto, passar o texto antes de entrar no estúdio, era um erro meu como ator. E isso aconteceu em 2015. Eu estava fazendo um teste para uma série chamada Fora de Controle, e o Milen Cortais, que é um ator mais experiente, um ator que já tinha uma bagagem grande, a gente tinha feito uma novela juntos, e ele era o protagonista dessa série, me viu ali, alguns minutos antes de entrar no teste, lendo meu texto, assim, tentando revisitar aquelas palavras, e ele falou, Duque, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou aqui lendo meu texto que eu vou fazer o teste. Ele falou, não, cara, esquece o texto, você não já estudou? Entra lá e faz com a sua verdade, cara, eles querem ver a sua verdade. A parede que você está olhando, ela não vai te responder, entra lá e faz com a sua verdade. E foi a primeira vez que eu entrei num teste, tentando jogar com aquela situação. Eu tinha estudado, eu tinha um entendimento da cena, eu tinha o meu objetivo da cena muito bem traçado, e entrei no estúdio para jogar a cena. E isso faz toda a diferença. Então eu vou ilustrar novamente aqui esse nosso bate-papo e vou te mostrar um teste do ator que fez, na verdade, o filme E.T., com o Steven Spielberg do fundo, vendo o teste dele, aonde foi apenas oferecido para ele uma situação, e pelo entendimento claro do que ele queria na cena, pelo objetivo muito bem definido do que ele queria daquela cena para aquele personagem, ele conseguiu responder com muita verdade, com muita qualidade, e imediatamente, na hora que termina o teste, o Steven Spielberg, que está aqui atrás dele vendo o teste, fala, parabéns, garoto, o personagem é seu. E eu quero te mostrar como os atores entram em cena lendo, quando vão fazer um teste, e quando os atores entram sem o texto, mas com o objetivo e o entendimento muito claro do que tem que fazer, como que o resultado sai muito mais orgânico, muito mais verdadeiro, para a gente voltar aqui e afinar um pouco essa nossa base de como estudar o monólogo, partindo do princípio que eu estou te ajudando aqui, com o que você não deve fazer, que é decorar as palavras, ficar refém daqueles textos, porque isso vai te fragilizar muito na hora do set, na hora de um teste, tá bom? Então vamos ver o teste dele, depois a gente volta aqui para conversar. Vamos lá. There's a knock on your door and a man comes in, a grown man, not your brother. And he's from NASA, you know, the National Aeronautics and Space Administration. And he has found out that you have a creature, he doesn't know exactly what, but he has found out you have a creature in your closet. A creature that he's been looking for a long time. And you've had this creature now for 3 or 4 weeks, you become best friends with it, and he wants to take the creature away. And he's come with a search warrant, and he's come with permission to take the creature away. And you're not going to let him. Okay? Now, young man, I understand that you have an alien somewhere in this house. Is that true? Well, is it true? Is there an alien in this house? Yes, sir. Well, as you know, I am from the government. I'm part of the United States government, and I am empowered to take that alien with me. But you can't take him away. He's mine. Well, but the government is bigger than you are, Elliot. And I have all the authority to take him, and I gotta tell you, I'm gonna take him. You can't take him. Well, I'm afraid I have to, son. You can't take him away. He's mine. But it's not my choice. The president asked me to come here and get him. I don't care what the president says. He's my best friend. And you can't take him away. Well, it's real possible, Elliot, that he'll come back, and you can have him again. But we just want to talk to him and see where it came from and try to find out about other planets. And he probably is the key to a lot of things that we have to know. But how do I know you're going to bring him back?
son, I can't guarantee it. I think he's afraid of you. That may be true, but the government tells me what to do, and I just follow their orders. Well, he's mine, and he lives with me, and he likes me. And he wants to stay here. He likes it here. Well, we wouldn't hurt him or anything. All we want to do is talk to him. But I don't want you to take him away. You know, I've had to talk to your mom about it, and she knows that the government has the right to do it. And who told you all this? Well, we learned about it. We know that he's somewhere around here. I mean, I do have a search warrant. I could look around the house. Tell me to keep the eye. Right. Tell me to keep. Well, I'll tell you what. If you let me talk to him for 5 minutes, I'll tell my boss that you can keep him. Would that be okay with you, if I could just talk to him for 5 minutes? Would you feel better then? Would you be happy if you could keep me if all I had to do was talk to him for 5 minutes? That might make your whole day, huh? Might make your whole life, huh? And then he'd be your friend forever. And I wouldn't take him away. Okay, Elliot. Okay, kid, you got the job. Bom, então, o que eu quero deixar claro com esses dois exemplos? Fica muito claro que muitas vezes a gente deseja ir para o teste, pegar aquele trabalho, mas a nossa forma de abordar e de estudar o texto, muitas vezes é isso que determina a gente não conseguir pegar aquele trabalho. Essa é a primeira chave que eu quero abrir na cabeça de vocês. O nosso olhar para o texto tem que ser muito mais profundo, muito mais verdadeiro, e a gente vai trabalhar isso de uma forma bem mais objetiva e na prática. Na nossa próxima aula eu vou dar um exercício para vocês começar a implementar nesse seu estudo de texto, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, só para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo aqui sobre como estudar o monólogo, que fique muito claro que não decorar o texto, e sim se apropriar com o entendimento da cena, ter o objetivo traçado, e você entrar num set entendendo o que seu personagem precisa ali, tendo um objetivo, não ficar refém daquelas palavras, é o que vai te ajudar, é o que vai determinar a qualidade do seu teste. Beleza? É isso. Então na nossa próxima aula a gente vem com um exercício prático para te ajudar a construir com muito mais qualidade, com muito mais verdade o seu ator dentro de um set. Até lá.